bem-vindo ao programa Hora do Estudo Bíblico, com o doutor e professor Lehmann Strauss. Este estudo é o resultado do tempo pessoal com o Senhor, da experiência de ministério pastoral e das conferências bíblicas do Dr. Lehmann Strauss, que nos instrui e encoraja com o ensino da Palavra de Deus. Agora com você, Hora do Estudo Bíblico, na apresentação de Aurélio Campos. Por favor, abra sua Bíblia no livro de Romanos, capítulo 8. Hoje vamos estudar os versículos 26 e 27. Romanos, capítulo 8, versículos 26 e 27. E da mesma maneira também o Espírito ajuda as nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E aquele que examina os corações sabe qual é a intenção do Espírito, e é ele que, segundo Deus, intercede pelos santos. Estávamos falando neste capítulo em relação aos gemidos. Vimos que a criação geme, no versículo 22, o gemido do crente, no versículo 23, e os gemidos do Espírito Santo, no versículo 26. Em meio a tanta dor e angústia de tantos desastres e da deterioração de nossa sociedade e eventual morte, Paulo diz que em esperança fomos salvos, no versículo 24. Portanto, o crente tem uma esperança, e essa esperança está no futuro. Mas há uma outra ajuda para a nossa vida. Esta é a ajuda divina, a ajuda do Espírito Santo que tanto necessitamos. Nós, os crentes, somos peregrinos viajando em direção ao futuro, e como não sabemos o que nos espera no caminho constantemente, oramos a Deus para Ele suprir o que necessitamos para resolver os problemas que encontramos. Agora, infelizmente, nós não sabemos como orar, mas aqui lemos que alguém nos ajuda, o Espírito Santo de Deus, e Ele ora conosco e conhece as nossas necessidades, não apenas as necessidades, mas a vontade de Deus, portanto, ora por nós. Então, o que precisamos agora é nos familiarizarmos com o Espírito Santo em relação à oração. Há vários versículos na Bíblia que relacionam o Espírito Santo com a oração, e é importante para nós vermos isso. Por exemplo, Efésios, capítulo 6, versículo 18, lemos: orando em todo o tempo com toda a oração e súplica no Espírito. O Espírito aqui é o Espírito Santo. Depois, na Epístola de Judas, versículo 20 diz: mas nós, amados, edificando-vos a vós mesmos sobre a vossa santíssima fé, orando no Espírito Santo. Nestas duas frases, em Efésios 6,18 e Judas, versículo 20, súplica no Espírito e orando no Espírito Santo, encontramos um dos grandes segredos da oração. Se alguém me perguntar qual é o principal segredo de uma vida de oração bem-sucedida, creio que a minha resposta seria orar no Espírito. E o que isso significa? Bom, esta tarefa sobre-humana de orar segundo a vontade de Deus exige mais do que o raciocínio humano para alcançar. É preciso sabedoria e poder que só Deus pode suprir. A sabedoria humana e os desejos humanos podem produzir apenas resultados humanos, mas orar no Espírito produz resultados divinos. Quando ora no Espírito, o crente tem o poder e sabedoria de Deus para superar o poder e a sabedoria da carne, o mundo e o diabo. A oração genuína é uma arma de guerra poderosa. Efésios 6,12 diz: porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. O crente que ora está entre Deus, que está de um lado, e o diabo, que está do outro. Veja, estamos em uma guerra de oração, e com a nossa própria força não podemos lutar contra o inimigo. O poder para sermos vitoriosos na oração foi prometido por nosso Senhor quando disse em Lucas, capítulo 10, versículo 19: eis que vos dou poder, e sobre todo o poder do inimigo. Como eu já disse, e eu vou repetir, nós crentes estamos em uma guerra e a oração é a nossa arma mais poderosa. Devemos ver a oração não como um ritual, mas como uma relação com o Espírito Santo. É muito comum falar sobre a oração e que devemos orar a Deus em nome de Jesus, mas a oração é uma relação vital com o Espírito Santo e às vezes sinto que não percebemos essa relação. Aqui nos versículos 26 e 27, Paulo fala sobre esta relação.
Paulo está dizendo que por causa da nossa fraqueza, pois não sabemos como orar, o Espírito Santo ora por nós a Deus. Esta passagem é uma passagem muito importante. Bem, há várias razões pelas quais não podemos orar como deveríamos. Primeiro, não podemos orar como deveríamos porque nenhum de nós conhece o futuro. Nós não podemos ver o que vai acontecer daqui a um ano, não podemos ver o que vai acontecer daqui a uma semana, não podemos ver o que vai acontecer amanhã e, sinceramente, amigo, nós não podemos ver o que vai acontecer no próximo minuto. Não sabemos o que o futuro reserva. Posso morrer nos próximos segundos, você também. Não sabemos o que o futuro reserva para nós. E podemos orar para nos livrar de coisas que eram para o nosso bem. Por outro lado, podemos orar por coisas que são prejudiciais para a nossa vida, simplesmente porque não podemos ver o futuro e não sabemos o que vai acontecer. Além disso, não podemos orar como convém, porque em qualquer situação, seja ela qual for, não sabemos o que é melhor para nós. Muitas vezes nós, como crentes, somos como uma criança que quer algo que só vai fazer mal, só vai doer, e Deus está na posição de um pai amoroso e protetor que se recusa a dar à criança o que ela quer ou mandar a criança fazer algo que ela não quer. E por que isso? Porque Deus sabe o que é melhor para nós e nós não sabemos. Nós não sabemos qual a nossa verdadeira necessidade, não podemos, com nossas mentes limitadas, entender o glorioso plano de Deus. E por isso Paulo, em Romanos 8, versículos 26 e 27, nos dará uma ajuda. A ajuda para a oração. E essa é a ajuda que precisamos. Portanto, não subestime a importância destes versículos. Em meio a esses gemidos e dores de devastação e degradação e desmoralização da nossa sociedade, nós, os crentes, temos uma esperança. Versículo 24, nossa esperança está no retorno de Cristo. O que vamos fazer até o seu retorno? Como vamos fazer? Bem, Paulo diz que temos um ajudador. Versículos 25 e 26. A necessidade desta necessidade surge na nossa ignorância. Observe o versículo 26. E da mesma maneira também o Espírito ajuda as nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. A palavra ajuda aparece em outra ocasião no Novo Testamento e está no Evangelho de Lucas, no capítulo 10, onde Marta e Maria, que eram irmãs, tinham convidado o Senhor Jesus. E Marta estava preparando algo para comer e Maria estava sentada, ouvindo o Senhor Jesus enquanto ele explicava as Escrituras. Marta ficou com raiva porque Maria não estava ajudando-a e disse ao Senhor Jesus para dizer à irmã para ajudá-la. Em outras palavras, para ela vir e dar assistência. Esse é o significado da palavra ajuda. Nós precisamos de ajuda, de assistência em nossa vida de oração. Esse é o significado da palavra ajuda. Precisamos de alguém para nos dar uma mão, alguém para nos ajudar em nossa vida de oração. E Paulo diz aqui que este ajudador é a pessoa do Espírito Santo. Da mesma maneira também o Espírito ajuda. Ele nos ajuda em nossa fraqueza, e fraqueza é a nossa ignorância. Porque não sabemos o que havemos de pedir como convém. Há muitas coisas que não sabemos. Nós não sabemos o que este dia tem para nós. Nós não sabemos se vamos ter câncer ou se vamos ter um ataque cardíaco. Nós não sabemos se vamos estar vivos amanhã. Não sabemos se estaremos em um hospital. Nós, sinceramente, não sabemos disso. Nós não sabemos se estaremos em um acidente de carro. Há coisas que o homem não sabe. E uma das coisas que nós não sabemos é orar corretamente. Orar como deveríamos orar. Há uma ignorância prevalente nos crentes em relação à oração. Há momentos em que eu não sei orar, nem pelo que orar, e eu tenho que descansar no fato de que o Espírito de Deus ora por nós com gemidos inexprimíveis. É interessante observar que alguns incrédulos usam isso como motivo pelo qual os homens não devem orar. Eles dizem que não devemos nem nos preocupar em orar, pois não sabemos como orar. É claro que isso está errado, não é certo. Como deve ser miserável a condição desses homens comparada com a do cristão? Bem, eu não sei orar como convém, mas graças a Deus que há um consolo no fato de que eu tenho um ajudador, como uma pessoa que nasceu de novo. O Espírito Santo habita em mim. Ele está constantemente presente e me ajuda quando eu não sei como pedir, não sei como orar. Que verdade mais confortante para nós, os crentes, em vez da nossa ignorância selar nossos lábios, como ensinavam os filósofos, o Espírito Santo dá uma linguagem aos nossos desejos que são ouvidos e compreendidos por Deus.
O Espírito Santo é o nosso ajudador. No Evangelho de João, Jesus se refere ao Espírito Santo como o nosso consolador, o nosso ajudador, em 4 ocasiões. João 14, 26, João 15, 26, João 16, 7 e João 14, 16. João o chama de consolador. Em grego significa parakletos, alguém chamado para ajudar, o Espírito Santo. Sem a ajuda do Espírito Santo, a nossa paciência acabaria e ficaríamos sem esperança. Veja no versículo 25, Paulo diz que esperamos pacientemente por algo. Qual é a nossa esperança? Nossa esperança é a vinda do Senhor Jesus Cristo e temos que ter paciência. Muitas vezes ficamos sem paciência, nos tornamos impacientes. Por isso, no versículo 26, Paulo diz que temos um ajudador, o Espírito Santo. E se não fosse por ele, nossa paciência e a esperança acabaria. Portanto, Paulo aqui está dizendo que temos o Espírito Santo para nos ajudar, para compartilhar a carga, para nos ajudar em nossa vida de oração. O versículo 16 diz: o mesmo Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. O Espírito Santo não é uma mera influência, mas uma pessoa. O cristão crê em um Deus trino, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. O próprio Espírito intercede por nós, porque o Espírito Santo é o único que pode interpretar nossas necessidades. Ele intercede por nós e conosco. Ele literalmente ora ao Pai por nós. Agora, deixe-me dizer algo sobre este versículo que deve ser esclarecido. Alguns crentes dizem que este versículo refere-se a falar em línguas. Bem, este versículo refuta esse engano. Não somos nós que fazemos a oração aqui. O versículo é bem claro. E da mesma maneira também o Espírito ajuda as nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Não somos nós, mas o Espírito que intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Algumas pessoas emitem sons incompreensíveis e dizem que estão falando em línguas. Dizem estar baseados neste versículo de Romanos 8, 26. Mas Romanos 8, 26 é muito claro em dizer que é o Espírito que intercede por nós. Romanos 8, 26 não tem nada a ver com falar em línguas. Bem, vimos que há uma criação que geme, o crente geme, e agora vemos que o Espírito Santo geme. Mas aqui se trata de um bom gemido, meu amigo. O Espírito Santo geme por nós, e quando faz isso, ele nos fortalece para carregar as cargas, as provas, para nos dar paciência, segurança e coragem, enquanto comunica ao Pai as coisas que são melhores para nós. Agora, este gemido não é expresso em palavras. Ele diz que são gemidos inexprimíveis, mas podemos ter certeza de que são eficazes para Deus. Deus ouve e compreende os gemidos do Espírito Santo. Como temos que agradecer a Deus pelo ministério do Espírito Santo? Temos muito para adorar ao Senhor. O ministério do Espírito Santo é ajudar em nossa fraqueza ou ignorância. Neste corpo que geme, nossas orações muitas vezes são prejudicadas por circunstâncias fora do nosso controle. Bem, vimos o obstáculo do crente no versículo 23. E qual é o obstáculo? Bem, nós que temos as primícias do Espírito, nós mesmos gememos. Este é o impedimento do crente. Depois, nos versículos 24 e 25, vemos a esperança do crente. Em esperança fomos salvos. E aqui, nos versículos 26 e 27, vemos aquele que ajuda o cristão. Veja, a nossa esperança tem a ver com o futuro, a nossa ajuda com o presente. O que vemos nos versículos 24 e 25 está relacionado com a esperança futura, mas o que vemos nos versículos 26 e 27 está relacionado com o presente. É muito triste ver o clamor de uma pessoa que não tem esperança nenhuma para o futuro e nenhuma ajuda para o presente. Nós, crentes, somos muito privilegiados e estamos esperando o dia em que a nossa redenção final se realizará. Enquanto isso, temos a esperança e temos também a ajuda. Graças a Deus por esta esperança e ajuda. Agora, o que é exatamente essa ajuda que o Espírito Santo nos dá? Seu ministério de intercessão. Você observou que neste capítulo o crente tem 2 intercessores? O Espírito Santo é o nosso intercessor na terra. E se olharmos no versículo 34, você vai ver que o Senhor Jesus Cristo é nosso intercessor no céu. Quem é que condena? Pois é Cristo quem morreu, ou antes quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Volte para o versículo 26, onde diz que o Espírito Santo intercede por nós.
Existem então dois ajudadores, dois intercessores. Um está em nós e o outro no céu, intercedendo por nós. Por isso, amigo, quando você precisar de ajuda, porque tem pouca fé ou falta de paciência por causa de um corpo doente, ou o que for, temos a certeza deste ministério intercessor por nós, algo que não tem preço. O Espírito Santo está trabalhando em nós e por nós neste momento. Nunca deixe que o desânimo faça você esquecer esta verdade maravilhosa. Lembre-se sempre que o Espírito Santo nos ajuda com nossas cargas causadas por nossa fraqueza e nossa ignorância. Ele sabe como interpretar a nossa necessidade e, enquanto a criação geme, nós gememos, vamos agradecer a Deus porque o Espírito geme dentro de nós e esses gemidos são para o nosso bem. Seus gemidos são inexprimíveis. Não podem ser expressados em palavras que podemos entender, mas são eficazes diante de Deus nos céus. No presente estamos em um corpo em deterioração, um corpo de humilhação, mas não estamos sós. Às vezes eu me preocupo com o meu trabalho quando viajo, quando estou longe de casa, mas eu nunca me esqueço da presença do Espírito Santo em minha vida e do seu ministério de intercessão em meu favor. Louvo a Deus porque nem sempre recebi o que eu pedi, mas que as suas orações por mim foram atendidas. Ele conhece as minhas necessidades melhor do que eu, amigo. Ele conhece as suas necessidades melhor do que você mesmo. Então, agradeça a Deus pelo ministério presente do Espírito Santo em nossas vidas. Muito obrigado pelo seu tempo. Obrigado por ouvir o estudo de hoje. Que Deus o abençoe. E até o nosso próximo encontro. Você ouviu Hora do Estudo Bíblico com o professor e doutor Lehmann Strauss, na apresentação de Aurélio Campos. Se você deseja ouvir novamente esta mensagem, visite a nossa página na internet www.bbnradio.org. Fica o convite para você nos acompanhar amanhã, neste mesmo horário, aqui na BBN. Hora do Estudo Bíblico é uma produção da BBN.